Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Ana Bárbara, eu sou advogada de imigração nos Estados Unidos. E no vídeo de hoje nós vamos estar comentando sobre o Visa Bulletin, especialmente a atualização de outubro, que saiu agora essa última semana. E qual que é o impacto desse Visa Bulletin no seu processo de Green Card? Vamos lá? Bom, pessoal, antes de tudo, o que é o Visa Bulletin? Vamos entender o conceito por detrás. Os Green Cards, que é a residência permanente para os Estados Unidos, eles não são ilimitados. Todos os anos, o governo americano se disponibiliza um determinado número de Green Card a depender da categoria. E o Visa Bulletin é como se fosse ali uma publicação do Diário Oficial, fazendo ali um panorama com o Brasil, em que mostra onde estão as filas desses Green Cards a depender da categoria. Nessas filas, tem então as categorias. Quando a gente está falando do Family Base, nós temos as categorias dos Family Bases de F1 a F4, e se tratando dos processos de Employment Base, a gente tem ali do EB1 ao EB5, e tem as subcategorias em cada um deles. E na frente dessa data, na frente desse tipo de visto, há a data em que se encontra cada categoria. E vocês vão notar que alguns países eles têm a coluna própria, por exemplo, a Índia, a China. A razão disso não é por preconceito, por discriminação com esses países, mas é porque nenhum país pode ter mais de 7% dos Green Cards direcionados a eles. Então, aqueles países que têm mais aplicantes acabam tendo uma fila separada para poder acompanhar os Green Cards, a disponibilidade desses Green Cards. E o que impacta? Aquela fila ali mostra em que momento o seu Green Card vai ser emitido. Então, em se tratando de Family Base, a gente considera ali o Final Action Date, ou seja, a data final, que é a emissão do seu Green Card, e se tratando ali no Employment Base, a mesma coisa. Considera ali a data final. E vocês vão notar que cada uma dessas categorias também tem o Filing Date. O Filing Date se refere à data que você pode começar a organizar os seus documentos para serem enviados para a via consular. Então, recapitulando aqui, Final Action Date é a data que o Green Card vai ser emitido, é a fila onde que os Green Cards estão sendo emitidos, e o Date of Filing é a data que o Green Card, que você pode preparar os documentos para envio para o processo consular. Agora, e ajuste de status? O ajuste de status é quando a pessoa já está fisicamente nos Estados Unidos e ela quer sair da categoria que ela está, por exemplo, um visto de estudante, um visto de turista, um visto L de executivo ou gerente, por exemplo, e ele quer receber o Green Card. E é justamente aqui no ajuste de status que tem a novidade do mês de outubro, que mudou a data considerada para as Employment Based Petitions de Final Action Date para Date of Filing. E isso é especialmente relevante porque com isso trouxe a opção das pessoas que estão nos Estados Unidos e que mandaram a petição até janeiro de 2023 de estar ajustando o status, ou seja, um salto significativo, vez que a data antiga estava em julho do ano passado. Um parêntese aqui, é somente com o ajuste de status que as pessoas recebem aquilo que é popularmente conhecido como Combo Card, que é o Advance Parole, que é a autorização de trabalho e a autorização de viagem na pendência do seu Green Card. Mas antes de a gente chegar lá, mais ainda sobre a leitura do Visa Bulletin, vamos entender de onde sai essa data. Cada um dos processos, a gente tem um formulário de elegibilidade. Nos processos de família, esse formulário é o I-130. Nos processos de Employment Based, em regra, é o I-140 para a maior parte deles, algumas exceções ali, quando a gente está falando, por exemplo, do EB5. Quando você protocola esse formulário de elegibilidade, você recebe um recibo, uma data ali do recibo, que é a data em que a imigração recebeu o seu protocolo do I-140. No caso do EB2 National Interest Waiver, ou I-130 no caso de família,
ou I-526, no caso do EB5. Aquela data é o seu lugar na fila. É aquele ali que você vai estar acompanhando o Visa Bulletin. E mostra ali a disponibilidade dos vistos. E por que isso é relevante? Porque ainda que haja um processamento premium, nos casos de EB2 National Interest Waiver, que permite uma aprovação em até 45 dias, ou no caso do EB1, que permite uma aprovação em até 15 dias, uma resposta em até 15 dias, ainda que essa resposta aconteça rapidamente, você ainda fica sujeito ao Visa Bulletin, aguardando a emissão do seu Green Card. Isso tem um impacto especial para quem está ali esperando para fazer o ajuste de status, porque você só pode fazer o ajuste de status, o envio do formulário I-485, quando a pessoa já está nos Estados Unidos, quando, no caso do Employment Base, a data de prioridade do seu caso, ou seja, a data do protocolo do seu formulário de elegibilidade, ela está abrangida pelo Final Action Date. E, em se tratando de processo familiar, quando a data do filing está abrangido pelo a data do filing, está abrangido ali a sua data de prioridade. Antes disso, não é possível fazer o ajuste de status. E somente a pendência do formulário de elegibilidade não te garante status nos Estados Unidos, não te garante autorização de estada nos Estados Unidos, não te permite ficar no país. Então, você tem que conservar um outro status válido, em regra, para que você possa fazer o ajuste de status. Por que eu falo em regra? Há exceções. Uma exceção comum aqui é quando você se casa com um cidadão americano que, a depender das circunstâncias, mesmo você estando ali sem status, você pode fazer o ajuste de status nos Estados Unidos, ok? Até aí tudo bem? Então vamos lá. Então, retornando aqui no processo, no Visa Bulletin, esse Visa Bulletin, ele mede, então, essas filas. Quando você tem um C no Visa Bulletin, que é o caso do EB1 e do EB5, para todos os outros países, exceto aqueles, por exemplo, China e Índia, você pode enviar o ajuste de status concomitante com o processo de elegibilidade. E isso te permite estar autorizado nos Estados Unidos, aguardando então a aprovação do seu processo. O Visa Bulletin de outubro, agora vamos falar um pouco sobre ele. Ele acabou sendo uma decepção para aqueles aplicantes do EB2 National Interest Waiver. Confesso que eu também fiquei com as minhas expectativas frustradas, porque ele só andou alguns dias. Saiu do dia 1º de julho de 2022 para o dia 8 de julho de 2022. Isso acontece, o que isso implica? Implica que, suponhamos que eu mandei a minha petição imigratória no dia 9 de julho de 2022. E assim que saiu o processamento premium esse ano, eu paguei e tive uma resposta em até 45 dias. Significa que mesmo assim, até na data de hoje, eu ainda não posso ter o meu Green Card emitido, porque o Visa Bulletin não está disponível para a minha data. E sim, isso acabou sendo uma certa decepção, mas para quem está aí aguardando, a questão é gestão das emoções mesmos e pensar que tem pessoas em situações mais difíceis. Basta olhar como está a fila da Índia e como está a fila da China. A Índia são mais de 10 anos de espera. Então, assim, dos males, o melhor. Apesar do que, é importante dizer que o Visa Bulletin trouxe uma boa notícia aí para os aspirantes do EB3, para os beneficiários de EB3, porque saiu lá de maio de 2020 para dezembro de 2021, então foi um bom avanço. Para o EB3, quando eu falo EB3, estamos falando de Professionals and Skilled. Para Unskilled, que é uma terceira classe ali de EB3, continua em 2020. Pessoal, esclareceu? Se não esclareceu, deixa suas dúvidas aqui nos comentários, será um prazer estar esclarecendo para vocês. E quem está aí aguardando o processo de Green Card, desejo tudo de bom, que corra tudo bem e quero enfatizar o meu objetivo aqui estar com vocês, trazer informações consistentes sobre o processo migratório para que vocês tenham aí esse processo que, se não um dos mais importantes da sua vida, o mais tranquilo possível. Agradeço por ter assistido esse vídeo e se você gostou,
curta, compartilhe, escreva aqui nos comentários e muito obrigada!